Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas dos demônios. Ordem de Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, precitai no inferno a Satã e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Você já pode abrir a sua Bíblia. Eu, olhando daqui, eu vejo tantas pessoas sem Bíblia. Não é um julgamento, mas por que você não traz a sua Bíblia? Como é que você vem a um grupo de oração e não traz a sua palavra para você acompanhar, meditar? Isso ainda pode denotar uma falta de interesse profundo, sabiam? Uma falta de zelo pela palavra do Senhor. Medita nisso. Mas você que não tem a Bíblia, escute. E você que tem, abra no livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 8. O Senhor suscita 7 cartas, uma para cada igreja. E a carta que vamos meditar hoje é a carta à igreja de Esmirna. Esmirna hoje, atual Izmir, na Turquia. Nessa igreja de Esmirna, houve muitos mártires por causa do Senhor. Por volta do século II, final do século I. E um dos grandes mártires dessa igreja foi um bispo chamado Policarpo, já de idade, jogado às chamas, depois martirizado e morreu por causa do Senhor. Sempre fique atento. Quando o Senhor fala à igreja, Ele fala pelo Espírito, o Espírito fala às igrejas, e depois uma exortação. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos, ouça. O que o Senhor agora vai lhe ensinar. O que o Senhor agora tem a te ensinar. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. Sempre o Senhor diz ao discípulo João: escreve, escuta, escreve, sede atento. Percebe como é importante estar atento, escrever, estar com o ouvido aberto, acompanhar com a tua Bíblia.
Anota, escreve, sede atento, Deus vai te falar, Deus vai te ensinar. E é assim que nós vamos aprofundando o que o Senhor tem a nos falar neste tempo presente. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: assim fala. Veja que é uma linda catequese o que o Senhor fala à igreja de Esmirna. Assim fala o primeiro e o último. Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aqui está o Senhor falando: eu sou o primeiro e o último, alfa e ômega. O que morreu, mas voltou à vida. Olha que lindo. Eu morri, mas eu voltei à vida. E depois ele começa, o Apocalipse nas cartas é lindo, porque o Senhor prescruta o coração, Ele vê. O Senhor, claro, Ele enxerga, Ele sabe do que está acontecendo na sua igreja. Ele sabe o que está acontecendo na igreja de Esmirna. E Ele diz: sei da tua tribulação. Eu sei da tua tribulação e da tua pobreza. A igreja de Esmirna era pobre, era uma igreja mendicante, muito pobre. Mas para o Senhor essa pobreza era uma riqueza. A humildade da igreja de Esmirna, o abandono da igreja de Esmirna, a solicitude mesmo na tribulação, era uma pobreza muito especial. Sei da tua tribulação e da tua pobreza. Olha o que o Senhor disse, verso 9: contudo és rico. Olha a verdadeira riqueza, portanto és rico. Diante do Senhor, você é rico, igreja. Mesmo na tua pobreza, na tua indigência. Você se lembra quando o Senhor estava no templo de Jerusalém, nos átrios do templo, e aquela viúva se aproximou e deu e jogou o que ela tinha de mais precioso, tudo que ela tinha para viver. Ela jogou no cofre de esmolas do templo, tudo que ela tinha. E assim era a igreja de Esmirna, uma igreja pobre, dependente, humilde. É a única das 7 igrejas que o Senhor não exorta, o Senhor só consola. O Senhor consola. Você vive a pobreza, mas aos meus olhos você é uma igreja rica. Você é uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma comunidade cheia do Espírito Santo. Sei da tua tribulação, da tua pobreza, contudo és rico. E das calúnias dos que se pretendem judeus, mas não são. Mas é uma sinagoga de Satanás. Guarda essa palavra, uma sinagoga de Satanás. O Senhor está exortando: vocês estão sendo perseguidos, caluniados por aqueles que se dizem judeus. Hoje, para nós, é muito claro, aqueles que se dizem cristãos, mas não são. São batizados, mas são pagãos, são ateus. E a mesma coisa na época do Senhor, que foi escrita a carta a Esmirna, porque nós nascemos
do povo judeu, e ali haviam judeus que não haviam se convertido, era mentira, não havia uma verdadeira conversão, e eles perseguiam os cristãos. Hoje é a mesma coisa. Medita comigo, quantos são aqueles que se dizem cristãos, mas não são? Batem palmas, levantam as mãos, se emocionam. Aliás, hoje há uma idolatria da emoção. Isso é muito perigoso. Quando você só leva a sua fé pela emoção. Olha, eu vou naquela igreja porque lá tem emoção. Claro que a emoção é importante, mas cuidado com a ditadura da emoção, com a idolatria da emoção. Quando tudo você vai pela emoção. Mas não obedece o Senhor. Não vive sua castidade, não vive tua santidade, não obedece o Senhor. Mas vive só da emoção. Não há santidade, só emoção. E hoje nós vivemos um tempo assim, onde tudo parece que é só emoção. E há quantos cristãos assim? Sinagoga de Satanás. Sinagoga, se você não sabe, depois que o templo de Israel, de Jerusalém foi destruído, os judeus se reuniam em sinagogas. Sinagoga significa lugar de ensino, lugar que se escuta a palavra, local onde a igreja onde a palavra é proclamada. Isso é sinagoga. E o Senhor disse à igreja de Esmirna: cuidado, porque há uma sinagoga de Satanás, aqueles que adoram a Satanás, e vão perseguir vocês, e vão prender vocês, e vão martirizar vocês, mas permaneçam fiéis. Vamos à catequese. Não falo das pessoas, mas falo da doutrina. Para ficar claro, não estou atingindo pessoa nenhuma. Estou falando da doutrina. Falo de algumas. Mormons. A doutrina dos Mormons não crê que Jesus Cristo é Deus e Senhor. E quem são da sinagoga de Satanás? Aqueles que negam a encarnação do Verbo, aqueles que negam que Jesus Cristo é o Senhor, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nascido no ventre da Virgem, negam a encarnação do Verbo, aquela doutrina que nega que Jesus Cristo é Deus e verdadeiro homem, aqui na carta a Esmirna, e hoje também faz parte de um reino do anticristo, negam o senhorio de Jesus, que é fundamento da fé católica. Relembro para vocês, fundamentos da fé católica. Primeiro, nós cremos em um Deus, no Senhor que é uno e trino, um só Deus, que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Nós cremos que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, e o Verbo se fez carne, verbum carum factum est, em latim, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, no ventre da Virgem. Então quem é o Senhor Jesus? Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, menos o pecado. Então todos aqueles que negam o senhorio de Jesus, que negam o senhorio de Jesus, negam a sua humanidade, ou negam a sua divindade, fazem parte, doutrinamente, da sinagoga de Satanás.
Falei dos Mormons, cuidado. Falo de outra, testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová, fique atento, eles não creem que Jesus é Deus, eles creem que Jesus é a primeira criatura de Deus. Olha a diferença, Jesus é a primeira criatura de Deus, não é Deus, é a primeira criatura de Deus, não é verdade? Então é uma doutrina falsa, não é cristã. Você que recebe a visita, bate aí na porta, a revistinha Sentinela, vai aí na sua casa, guarda o sábado, não guarda o domingo, porque Deus é Jeová. Aliás, Jeová é uma palavra erradíssima, porque o hebraico não tem vogal, e depois negam que Jesus Cristo é o Senhor. Falei de duas, Mormons, Testemunhas de Jeová. Vou ao Espiritismo, claramente a doutrina espírita não crê que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é o Senhor. Para a doutrina espírita, Jesus Cristo é o Espírito de luz, evoluidíssimo, é a fonte de seguimento, é um exemplo a ser vivido, filantropicamente, mas não é o Senhor. Repito, para a doutrina espírita, Jesus Cristo não é Deus, não é o Senhor. Está claro? Algumas denominações protestantes, são milhares hoje na face da terra, algumas estão com a doutrina sobre a divindade, a humanidade de Jesus, como que corretas, outras não. E você sabe que cada dia se abre uma igreja, cada dia se abre uma garagem, se abre uma igreja. Um pastor briga com o outro, abre uma igreja, o outro briga com o outro, abre outra igreja, e cada um leva a sua doutrina, cada um leva o que pensa, e aí vai se perdendo a verdade, vai se perdendo por causa da divisão, por causa do amor e do apego ao dinheiro, vai se perdendo o anúncio da verdade. Maçonaria. Claramente a maçonaria não crê que Jesus é o Senhor, não crê no Deus Criador do céu e da terra. A maçonaria não crê que Jesus é o Senhor. E se você vem dizer para mim que maçonaria não é religião, não é o tema dessa pregação, mas eu provo para você que é, porque ela tem uma liturgia, ela tem uma doutrina. E não é somente uma questão social, um grupo social. Então, ela não crê que Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus vivo. Então, você que é cristão, você não pode ser mormon, você não pode ser Jeová, você não pode ser espírita, você não pode ser maçom, você não pode viver o que não é a plenitude da verdade. Cuidado com a sinagoga de Satanás. E aí, mais profundo ainda, são os próprios satanistas. Eu disse aqui aqueles que dizem que são cristãos, mas não são. Quantos falam assim para mim: eu sou cristão e sou espírita? Você não é cristão coisíssima nenhuma. Não, mas eu faço bem, eu vou na creche, eu dou comida, eu dou a sopa, não sei para quem. Isso é problema teu com o Senhor. Agora, se você não crê que Jesus é o Senhor da sua vida, se você não crê que Jesus é o Salvador da sua vida, que Ele morreu na cruz por você, derramou seu sangue por você, morreu na cruz por você, está ressuscitado e é Deus, você não é cristão. Está claro? Voltem ao Apocalipse, carta a Esmirna. Ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: assim fala o primeiro e o último, o que morreu, mas voltou à vida. Sei da tua tribulação e da tua pobreza, contudo és rico. E das calúnias os que se pretendem judeus, mas não são, é uma sinagoga de Satanás.
E continua: não receis do que deverás padecer. O catecismo da Igreja Católica deixa muito claro que a igreja vai passar pela grande tribulação. Pela grande tribulação. Eis que o diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão, para vos tentar, e tereis 10 dias de provação. Lembrando que passou Daniel na Babilônia, quando ele comeu só legumes e frutas, passou 10 dias, chamado jejum de Daniel, e aí tira o Apocalipse, 10 dias de tribulação, um tempo passageiro, mas é preciso passar. Você que se envergonha de Jesus, você que tem vergonha de falar de Jesus, tendo uma liberdade religiosa ainda, o que vai ser da sua vida quando vier a perseguição? Você que agora em plena liberdade tem vergonha de falar de Jesus na sua casa, tem vergonha de falar de Jesus no ônibus, no metrô, no trabalho, tem vergonha, talvez tenha vergonha de andar com a Bíblia, tem vergonha de andar com a palavra de Deus na sua mão, haverá a grande tribulação. Vejam que continua o Apocalipse, capítulo 10 e seguintes: se fiel até a morte, eu te daria a coroa da vida. Olha que linda a promessa do Senhor: se fiel até a tua morte. Isso não tem outro caminho senão a cada dia, porque você não sabe o dia da sua morte. Então, ser fiel a cada dia, dia após dia, dia após dia, dia após dia, ser fiel ao Senhor Jesus, ser fiel ao Senhor Jesus. Não se engane pelas falsas doutrinas. Não se engane, não se deixe levar somente pela emoção. Vai com o Senhor, adora o Senhor, escuta o Senhor, seja um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. Não se iluda pela ilusão, não vá atrás da emoção. Às vezes hoje, e não só às vezes, tantas situações batem na tua porta dizendo: mas a tua igreja é fria, a tua igreja é gelada, porque aquele padre é isso, aquele padre é aquilo, porque a doutrina não está certa. Vem aqui para a minha igreja, porque aqui você vai conhecer a verdade. Cuidado com a emoção, e mais, cuidado com a tua ignorância, porque às vezes você é um católico ignorante. Ignorante, você não sabe nada, você não lê nada, você não se aprofunda nada, você não busca o Senhor coisíssima nenhuma. Você, infelizmente, às vezes tem o nome de cristão, de cristã, mas não é cristão coisíssima nenhuma. Fique atento. Olha o que termina, como é que termina a carta a Esmirna, verso 11, me acompanha aí. Coloque a mão no seu ouvido. Quem tem ouvidos, ouça. Você tem ouvido aí? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Aí vem um verso fortíssimo: ao vencedor, o vencedor não sofrerá dano algum da segunda morte. Não sofrerá dano algum da segunda morte. Agora, vamos aprofundar o que é essa segunda morte. Sabe por quê? Embora o Senhor nos salvou a todos, tem muitos cristãos que acham que já estão no céu, ou que apenas um batizado como criança, e hoje vive um segmento de Jesus totalmente vazio, ou aquela inspiração. Não, imagina, todas as religiões são boas, todas as religiões são maravilhosas, todos os caminhos levam a Deus, o que importa é crer em Deus. Mas que Deus que você crê? Que Deus que você crê? É o Senhor Jesus. E diz Pedro: não há outro nome da qual somos salvos, somente o nome do Senhor Jesus. Todo joelho se dobrará no céu, na terra e nos infernos, e toda língua proclamará: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então fique atento.
Apocalipse 20, verso 6. Vai comigo. Apocalipse 20, verso 6. Felizes os santos, os que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder. Eles serão sacerdotes de Deus e do seu Cristo. E aí uma linguagem simbólica dos 1000 anos significa um tempo de eternidade, uma eternidade. Mas atenção, sede atentos. A segunda morte não tem poder sobre os santos. A primeira morte é a morte corporal, mas haverá a segunda morte, a morte eterna. É essa sim que o Senhor está alertando. Cuidado com a segunda morte, cuidado. Vem comigo, Apocalipse 20, 14. Apocalipse 20, verso 14. Então a morte, olha que lindo, então a morte e o Hades foram precipitados no lago de fogo. E aí vem a resposta: o lago de fogo é a segunda morte. O lago de fogo é a segunda morte. E é agora o tempo da tua santidade. É agora o tempo. Depois da morte não há arrependimento. Escuta o que eu estou falando. Depois da morte não tem arrependimento. O tempo é agora, a hora é agora. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito fala às igrejas. A segunda morte é o lago de fogo. E verso 15: e todo aquele que não foi encontrado, escuta isso, e todo aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida foi precipitado no lago de fogo. Você tem que ter o teu nome escrito no livro da vida. Se você não tiver, você vai para o lago de fogo. Você escutou isso? Não brinca com a tua vida, não brinca com o senhorio de Jesus. Se você não tiver o teu nome escrito no livro da vida, você não vai entrar no céu. Você vai para a segunda morte. Então ora pela tua família, evangeliza, fala do Senhor, dobra os teus joelhos, adora o Senhor, adora a Deus, adora o Senhor. Seja fiel, fale de Jesus para a tua família. Você, pai e mãe, está vendo teu filho e tua filha sendo iludido pelos demônios, por filmes, por desenhos, pela internet, por redes sociais, e você não tem feito nada. Escrito no livro da vida. Agora vamos terminar com Apocalipse 21:8. Essa palavra é fortíssima. Apocalipse 21:8. Se você tiver sua Bíblia, risca bem essa passagem, anota bem aí, para você entender que morrer é uma coisa e para o céu é outra. Tem a segunda morte, e olha o que diz o Senhor. Apocalipse 21:8. Quanto aos covardes, aos infiéis, aos depravados, hoje tanta depravação, olha aí, os depravados, os assassinos, os impúdicos, os magos, os idólatras, e a todos os mentirosos, olha a mentira, hein? Os mentirosos não terão seu nome escrito no livro da vida. Está escrito aqui no Apocalipse, cuidado com a mentira. Eu volto ao início, Apocalipse 21, verso 8, covardes, infiéis, depravados, assassinos, impúdicos, magos, idólatras, mentirosos, o seu quinhão se encontra no lago ardente de fogo e enxofre, é a segunda morte. Aí. Você entendeu que você não pode brincar com a sua vida?
covarde, infiel, depravado, assassino, impúdico, mago, idólatra, mentirosos. O seu quinhão, infelizmente, é o lago ardente de fogo, enxofre. Já viu o cheiro de enxofre? Já viram o que cheira enxofre? Fogo e enxofre, a segunda morte. Por isso, a partir dessa pregação, pare de brincar com o seu cristianismo. Pare de pensar que todos os caminhos levam a Deus. Jesus Cristo é o Senhor, único Senhor, para a glória de Deus Pai. E vamos adorá-lo agora. Tão sublime sacramento. Seu corpo, seu sangue, alma e divindade. Cuidado com as falsas doutrinas. Cuidado com a emoção. Cuidado com um cristianismo vazio, sem sal, sem luz. Fique atento com a segunda morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Cantemos.